Noite, vamos chegando. Hoje nós temos live aqui com duas grandes colegas do direito previdenciário, doutora Eleusa Azevedo e doutora Ana Paula Frossar, que já devem estar chegando já aqui no nosso projeto. Vamos colar, Dizi, doutora Diziane já está presente. Olá, Yara, quanto tempo, que saudade, um beijo para você. Já a doutora Ana Paula deve estar chegando. Sejam muito bem-vindos. A nossa conversa de hoje no projeto Vamos Caminhar Juntos vai ser sobre aposentadoria rural e seus aspectos práticos. Então, duas experts no assunto, doutora Eleusa e doutora Ana Paula, duas pessoas que fazem muito rural. Obrigada! Muito obrigada, Yara. Saudades dos nossos encontros, né? Aquele almoço gostoso que você faz. Boa noite. E essas duas queridas colegas advogadas que fazem bastante rural, têm uma especialidade aí nessa área do direito previdenciário, elas já devem estar chegando. Deixa eu ver, gente, que agora aqui tá bem mudado esse Instagram, né? Vamos esperar aqui um pouquinho. Ana Paula, pede para você participar, porque eu não tô sabendo como te chamar aqui. Peraí. Ana Paula. Agora vamos esperar a doutora Ana Paula entrar. Vamos aguardar a doutora Eleusa. Hoje vamos ser 3 mulheres aqui. Vamos lá. Não está aparecendo. Doutora Ana Paula. Não está aparecendo aqui. Será que sua conexão caiu? Vamos ver. Olá, doutora Eleusa, tudo bom? Vou chamar a doutora Eleusa. Já te convidei, doutora Eleusa. Olá. Será que eu estou fazendo certo? Sim. Olá, doutora Eleusa. Olá. Tudo bem? Que lugar lindo que você está, hein? No jardim. Lindo. E tá friozinho também. Mas não tá muito. Gostoso, né? Tá gostoso. Olha, primeiro eu quero te agradecer, né? Por você estar aqui. A gente está ensaiando esse encontro há tanto tempo, né, Eleusa? Muito, né? E muito vai tempo. E volta, e marca, e desmarca, mas o dia chegou, né? E aí esse papo vai ser muito bom, porque a gente vai falar aqui de aposentadoria rural. A doutora Eleusa é uma expert nisso. A gente vai conversar aqui sobre como começou essa identificação dela com o rural, e a gente vai falar sobre casos práticos, mas a gente está aguardando a doutora Ana Paula, né? Cadê você, doutora Ana Paula? Deixa eu ver aqui. Ops. Um abraço, Douglas, do Silvério Vicente. Coloca coraçãozinho aí pra nós, gente. Márcio Antônio, obrigada aí pela presença. Põe coração, gente. Epa, deu certo. O trio deu certo. Né? Gente, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu estava falando com a Eleusa, Ana Paula, que a gente está ensaiando esse encontro há muito tempo. Igualzinho com a Ana Paula, tá, Eleusa? Igualzinho com a Ana Paula. Então, a gente está aqui e chegou o dia, né? Tinha que ser hoje, às vezes a gente marca, aqui. A gente acha que vai ser melhor num dia X, mas chegou o dia, a hora para a gente conversar um pouquinho aqui sobre a aposentadoria rural e seus aspectos práticos. Eu vou explicar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo agora e quem vai assistir depois, o que é esse projeto Vamos Caminhar Juntos.
Eu estava pensando no final do ano passado de fazer alguma coisa algum projeto diferente aqui no Instagram. E que eu colocasse também um nome diferente, onde que as pessoas pudessem se identificar e sentir que a gente está um pouco mais próximo mesmo. E aí, esse nome eu colei de uma amiga minha, que a Ana Paula conhece, a professora Ione, daqui de Itaperuna. Ela adora falar essa palavra. Vamos tomar um cafezinho, vamos caminhar juntas. Eu falei, vou botar o nome do projeto de Vamos Caminhar Juntas. Muito bom. E aqui já passou pessoas muito legais, já tivemos lives aqui bem bacanas. Só o pessoal lá no meu perfil, estão todas lá, salvas. E chegou o grande dia hoje dessas duas queridas profissionais que são muito atuantes nessa área, que fazem aí aposentadoria rural. E eu falei, gente, tem que ser Eleusa e tem que ser Ana Paula juntas, porque é um tema que tem interseção com as duas, né? Então, com muito carinho que eu recebo vocês aqui, né? Na nossa casa, vamos dizer assim. É bem então, bacana, olha, né, porque a gente já tinha marcado isso antes, né? Acabou que no dia aconteceu um problema de saúde, né? E que não deu, né? Mas graças a Deus tá tudo bem agora, né? E agora a gente com a companhia da doutora Eleusa aí, que tá só agregando pra gente valores, né? E muito bom. Sim. Foi o nosso foi muito tempo, né? Tinha que marcar esse encontro, né? Eu acho que foi por isso que não tava dando desencontros pra gente ter esse encontro. Das mineiras aqui. Isso aí. Das mineiras, uai. Muito bom, gente. Eu queria aqui na ordem do que está na tela, vou falar com a Eleusa primeiro, depois vou fazer a mesma pergunta para a Ana Paula. Eleusa, eu queria saber como que começou a tua vida no direito previdenciário, especial essa sua identificação com a aposentadoria rural. Como é que foi isso? Eu sou do rural, eu sou do meio rural, né? Eu nasci nessa cidade linda que você está vendo aqui. Quando eu nasci era um povoado, então tinha, sei lá, tinha a casa do meu pai, mais umas 2 casas e aí foi crescendo. Então eu cresci no mundo mais rural, não morei na roça, eu fico na roça, mas é tipo a roceira que tem medo de vaca, sou eu. Que grita o papai, pai, vem me atravessar aqui que tem uma vaca olhando pra mim. Mas eu sou roceira, eu gosto de ficar na roça. Eu tô aqui tem um mês quase, nem saio de casa. Hoje que eu vim pra cá e ontem pra fazer live. Mas assim, a minha identificação com o direito previdenciário, além de conhecer, né, a realidade do nosso povo, da simplicidade, da dificuldade dos rurais da minha região e também dos rurais que estão lá em São Paulo, né, porque vieram de algum lugar para São Paulo, capital, começou a minha história porque o primeiro benefício efetivamente concedido foi para uma mulher pescadora artesanal aqui da minha região. E essa mulher, eu contei essa história ontem, conto hoje, eu vou contar a vida inteira. Essa mulher, ela não tinha R$5 para comprar um pacote de arroz o dia que ela chegou no escritório que eu estagiava. Eu não era nem advogada ainda. Quando eu estudava, uma colega, Margarida e Delci, me chamaram para a gente estudar o direito previdenciário. Acho que é do meu, acho. Aí eu comecei a estudar e o primeiro benefício foi dessa mulher, de uma pescadora artesanal que não tinha R$5 para comprar o pacote de arroz. Que quando o benefício dela saiu, eu já estava em São Paulo, mas a felicidade dela e assim, a emoção dela de poder comprar o pacote de arroz mudou minha vida, assim. O que eu já acreditava e já buscava. A internet parece a internet, não sei se é a minha, gente. Eu acho que é a minha, não sei. Então. Voltou. Que emoção, Eleusa, que coisa linda. Realmente a gente, quando tem essa identificação com o direito social, né, toca tanto a gente, porque você vê o caráter alimentar literalmente sendo entregue para aquele cliente, né?
E eu sempre falo aqui, ontem eu estava falando, eu estava gravando o curso, né, de pensão por morte, depois eu vou falar aqui. Eu nas considerações finais do curso, eu falo sobre humanização do processo. E eu sempre digo assim, o cliente que vem no meu escritório, geralmente, se ele precisa, ele sai com uma cesta básica. Eu aprendi isso com uma amiga minha, a doutora Antônia Ximenes, porque às vezes eles não têm o que comer mesmo, né? E faz parte da gente também, enquanto advogados, não só de fazer ali as nossas petições, mas se puder dar um auxílio material, por que não, né? Que linda essa história. E você, Ana Paula, como é que foi? Me conta. Então, eu venho de uma cidade do interior, né? Aqui pertinho, 100 quilômetros aqui, né? Na zona da Mata Mineira, Divino, né? E lá, desde que nasci, tenho, né? Minha família, minha avó sempre residiu na roça. Hoje é falecida, né? Mas meu tio ainda reside lá. Né, tinha um plantio de café, da agropecuária, né, também. E meu avô também paterno, né, também com todos, ele residia na rua, mas todo dia para a roça, trazia leite todo dia pra gente, né, na roça. E a gente, né, eu contato sempre porque aqui é muito forte na região, né, pelo menos de Divino ali, na zona da mata, o plantio de café. Pode falar. Mas agora tirei. O que acontece? Ali é muito, né, corriqueira, e eu também tive o contato. Quando eu comecei a advogar, eu advoguei voluntário um tempo lá na Justiça Federal, né? E pude começar, foi o meu primeiro contato com a Previdência, né? Com o INSS. E minha primeira sentença também favorável foi de aposentadoria rural. E você vê a alegria, porque é uma coisa assim, árdua, né? Que você vê que a pessoa trabalha uma vida inteira, às vezes não tem prova. Então, assim, é uma alegria pra gente. Porque eu falo que eu acho que eu não vou me aposentar, não, mas eu tô me aposentando aos poucos aí, com vários clientes. Que é bem bacana. Né? Muito linda. E assim, a gente vê mesmo, né, essa identificação. Você vê que lá, desde quando você começou, desde jovem, né, começando a sua vida profissional, Eleusa da mesma forma, eu fui da mesma forma. Então, o direito previdenciário, ele tem essa capacidade, né, de pegar a gente desde lá do nosso começo e seguir. Mas agora, falando especificamente da aposentadoria rural, aí eu gostaria de que cada uma mora em um lugar, né? Eleusa é de São Paulo, né? Sim. Aonde de São Paulo, Eleusa? Eu estou na capital. Capital. No centro, Você é paulista... no olho do furacão. Oi? Eu estou no olho do furacão em São Paulo. E a Ana Paula, ela é do interior do estado do Rio. Então, a gente tem diferenciações aí de aposentadorias, né? Vamos dizer assim, rural. Eu queria que a Eleusa falasse um pouco de como é a atuação dela em São Paulo, que tipo de aposentadoria que ela faz, como que ela aposenta pessoas do rural em São Paulo, em plena capital. Como que é isso, Eleusa? Me fala. Na verdade, os rurais que eu faço é aqui em Minas Gerais, mas São Paulo eu faço muito buscar o tempo rural para complementar o tempo urbano, né? Porque as pessoas, tem muita gente que saiu dos interiores e foi para a capital de São Paulo, e principalmente agora com a reforma a gente está buscando, né, trazer esse tempo rural para o urbano, para ou aposentadoria híbrida ou para o tempo de contribuição, para tentar aí o direito adquirido ou para melhorar o valor do benefício. É nessa linha que eu tenho trabalhado. Me explica como que você faz. O que é uma aposentadoria híbrida? Explica para o pessoal que está assistindo a gente como funciona, como é essa técnica de se fazer uma aposentadoria híbrida. Eu adoro essa híbrida. Então, gente, a híbrida ela é a junção, né, do tempo rural com o tempo urbano. Por quê?
Porque anteriormente, a 2008, a lei surgiu em 2008, mas eu não sei quando foi que foi concedida a primeira aposentadoria híbrida. O que acontecia? Quem trabalhava na zona rural, ele só podia se aposentar se tivesse a vida inteira lá na zona rural. Quem era da zona urbana também não aproveitava, não aproveitava o tempo do outro. Trabalho rural, trabalho urbano. Não juntava os dois trabalhos, os dois tempos de contribuição. Era tipo, você fica aí e você fica aqui. Vocês não se comunicam, tá? O rural com o urbano. Então foi tendo um êxodo muito grande, né, das pessoas saindo da zona rural, indo para as capitais. E essas pessoas chegavam na capital, né, nas grandes cidades, e tinha 13 anos, por exemplo, de contribuição. Um abraço, professor Emerson. Tinha 13 anos de contribuição. Tê-lo aqui. Uhum. E faltava 2 anos para ela se aposentar. E ela tinha lá 10, 15 anos que ela trabalhou na zona rural. E ela não podia juntar isso. Então, daí surgiu essa híbrida mista, né? Como queira, surgiu da junção dos dois períodos, né? Somar o que eu trabalhei rural e o que eu trabalhei urbano, porque eu trabalhei de qualquer forma. Qual a diferença, né? A Constituição de 88 que veio facilitando esse negócio do rural, né? Ter igual ao urbano, mas só em 2008 nós tivemos uma lei concreta falando que podia sim, essa lei podia aproveitar o tempo rural, tanto faz para lá ou para cá, podia ser aproveitado. Muito interessante. E como se faz essa prova do imediatamente tem que ser urbano ou não? Pode ser o inverso, pode ter sido um tempo lá atrás, porque a gente vê muito esse trabalho rural desde a infância até, né, vamos dizer assim. As crianças já nascem no meio rural. E como que fica essa prova? A gente tem a necessidade, são 2 perguntas, na verdade, né? Você tem a necessidade de ter aí o imediatismo do trabalho rural ou não? Ele pode ser intercalado? Na híbrida, não. Né? A híbrida, ela funciona de uma forma diferente, porque, assim, especialmente, a gente descobri isso e fiquei muito chateada, #chateada, que o tempo rural só conta o remoto. Se você quiser contar tempo rural posterior a 1991, você tem que pagar, você tem que indenizar. Então, você pode pegar para a híbrida, você tem que estar contribuindo aqui na urbana, né? Ou na rural, tanto faz uma quanto a outra. Você tem que estar contribuindo em uma delas, não que tenha que ser só contribuindo rural, não tem que ser o trabalho, a atividade rural exercida naquele momento. Você pega o tempo remoto, antes de 91, se você não quiser pagar, né, indenizar, pega o tempo lá antigo, traz e junta com o período que você está aqui na zona urbana. Qual foi a outra pergunta, Lívia? Já que eu me perdi? Não, a dificuldade da prova. A dificuldade dessa prova, a gente vai falar sobre prova daqui a pouco, sobre provas, né? Eu vou fazer até essa pergunta para a Ana Paula. A dificuldade da prova, ela é tão quanto difícil se for uma aposentadoria rural pura e simples. Porque foi em um tempo anterior. A prova, a forma de provar a aposentadoria, o tempo rural, porque assim, o que eu costumo deixar claro, falar com as pessoas, com os alunos, o tempo que você está trabalhando na zona urbana, você sempre vai ter algum documento, né? Você vai ter carteira de trabalho, FGTS, ficha de registro do trabalhar. Claro, tem aquelas pessoas que trabalham 30, 40 anos numa casa e nunca teve registro nenhum. Então aí fica difícil. Mas partindo do pressuposto que você vai ter algum documento do urbano, o urbano é tranquilo ser comprovado, mas a parte rural, você vai passar pelo mesmo procedimento que a doutora vai falar daqui a pouco, a doutora Ana Paula, pelo mesmo procedimento de provas do rural puro. O arcabouço probatório vai sair igualzinho quando você estivesse fazendo uma aposentadoria puramente rural. Entendi. E a Ana Paula, vou fazer a mesma pergunta, né? A gente está aqui na mesma cidade, sim, né? A gente tem aqui realmente uma área mais rural. Você vê diferença na sua advocacia aqui no interior para a da Eleusa, lá em São Paulo? Eu creio que nessa parte rural, sim, né? Porque a gente se depara mais com a aposentadoria rural pura, né? Por idade, né? Uhum. Que a pessoa tá no campo ainda, né? E ela completa a idade
e aposenta por idade. É lógico também que a gente também se depara com essa situação de aposentadoria híbrida, muita aposentadoria híbrida, muito mesmo. Porque a maioria das pessoas já, né? Porque o trabalho na roça, ela começa numa idade T, né? Começou, como se diz, começou a andar, já começou a trabalhar, né? Antes, né? Ainda mais e é um trabalho árduo, né? Um trabalho pesado e tudo. Então, o que acontece? A gente sempre se depara com isso. Eles vieram, muitas das vezes, nessa aposentadoria híbrida, né? Eles moravam no campo, em busca de melhores oportunidades, vieram para a cidade e deixaram essa brecha, né, no campo, que a gente depois tenta, né, buscar quando a gente vai fazer essa aposentadoria híbrida no mais tardar, né, quando completa a idade, né? Então, aqui no interior, a gente sempre tem muito essa aposentadoria. A gente se depara muito com essa aposentadoria pura, né? Por idade rural mesmo. Que a pessoa sempre trabalhou na roça. Agora, quais são as dificuldades que vocês têm nessas questões das provas, né? Eu falo até primeiro para Ana Paula. O que você encontra mais dificuldades? Um caso prático que você possa dividir com a gente, que tenha sido exemplar no teu escritório e possa compartilhar até para a gente ter aqui uma noção, porque muita gente não faz rural, né? Faz outras prestações previdenciárias, mas não rural. E aí um exemplo sempre clareia, né? Sempre traz aqui a vivência da própria advocacia. Assim, eu tenho, assim, lá no escritório a gente tem muita, né? Aqui no escritório, né? Que eu tô no escritório. A gente tem muita... Foi ótimo. Então, nós temos as dificuldades, são muitas, né? Porque as pessoas que sempre residiram na zona rural ou que querem até uma aposentadoria híbrida também, uma rural por idade ou uma híbrida também, eles têm muita dificuldade porque geralmente eles são pessoas muito simples. Então, que viveram no campo há uma vida inteira. Então, eles têm dificuldades como ter uma conta no banco, né, essas coisas que a gente comprova, e é coisa muito antiga ainda, há mais dificuldade ainda, né? Quando as provas são muito anteriores. Então, o que a gente pede? Né? Que as pessoas... Vamos lá, a gente faz um trabalho assim, eu falo que é um trabalho, né? A gente tenta buscar tudo, a gente tenta buscar a vida da pessoa toda. Então, senta aqui, vamos conversar. Vamos buscar tudo que a gente pode fazer para te ajudar. Não tem declaração de colégio dos filhos, certidão de casamento, certidão de nascimento. Então a gente vai lá, busca tudo, a gente faz um trabalho minucioso, um trabalho assim, árduo mesmo, né? Tentando buscar buscar os detalhes. Eu falo que é os detalhes nessas aposentadorias, porque as pessoas são muito simples, então elas geralmente não têm essas provas, entendeu? E eu vejo que muitos até filhos ajudam muito os pais, né? Agora que chegou a hora deles aposentarem, os filhos ajudam, vão no colégio, vão buscar mesmo, né? Com ex-patrões dos pais, entendeu? Então eu vejo a união também da família, né? Essa busca também, né? De ajudar os pais que trabalharam uma vida inteira no campo, né? É bem bacana. Muito bom. Eu acho que essa questão das provas, das prestações, né? A questão da prova, ela é o calcanhar de Aquiles e faz toda a diferença entre uma procedência e uma improcedência, né? E quando a gente instrui muito bem um processo, é tão bom, é tão gostoso quando a gente vê aquilo e fala, nossa, como tá bonito isso, né?
Aí fala, nossa, esse processo aqui tá lindo, é tão bom, né? E Eleusa, para você também, acho que a Eleusa tá, não sei para você, Ana, mas Eleusa, Tem, doutora Lívia? Ela tá mesmo. Fala. Tá, Mira? Eu falo que eu tô conseguindo ouvir vocês garimpeiro. de boa. Garimpeiro. Falo que advogado é igual garimpeiro, porque você tem que buscar, você tem que ir firme buscando para tentar fazer de tudo para que seu cliente, né, se aposente, porque a gente sabe que é verdade, sabe que ele sempre trabalhou, entendeu? Então, o que precisa de prova? Eles falam assim, doutora, mas eu tenho muito papel, pode trazer, eu adoro um papel, adoro ver um papel, uma sacola cheia de papel. Tudo pra casa. Não tem problema não, a gente usa máscara. Pois é. Né? É muito bacana. Eleusa, você tá ouvindo a gente? Você tá rodando aqui pra mim, né? Eu consigo ouvir vocês, normal. Então, o que você acha dessa questão da prova para você? Como é? Aí eu vou falar um pouco dessa questão da idade. A Ana Paula trouxe um elemento importante, que é a questão da idade, né? A gente sabe que na roça é assim. A criança nasce e já nasce no meio do campo, né? Mas a gente tem aí uma linha muito tênue para o início da possibilidade dessa contagem de tempo. Não sei se você pode falar um pouco sobre isso pra gente, a partir de quando, que idade é essa, como funciona? Hoje já tem entendimento de 12 anos, né? Começa a contar. Então, estamos ouvindo, mas sua imagem está travada, Eleusa. Mas se ela estiver conseguindo falar... Mas se você conseguir falar, a gente está te ouvindo. Tá rodando, assim. Eu vou tentar sair e voltar. Oi? O que ela falou? Ela vai tentar sair e voltar. Ah, tá. Tem que convidar ela de novo. Ela saiu. Vou convidá-la de novo. Eleusa travou, Tânia. Enquanto a doutora Eleusa chega... Tem até um comentário aqui da... deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Que falou sobre a certidão de casamento, né? Os pais como lavradores. Tá lá pra cima esse comentário. Mas eu queria falar da pessoa. Então, essa idade... Quer ver? Mandar um beijo para Luciana, para Mariane, sócio Zé Luiz. Vamos mandando um beijo. Vai mandando aí enquanto eu tô chamando a Eleusa aqui. Fica aí, gente. Manda coraçãozinho. Aproveita. Enquanto a Ana Paula tá falando com o pessoal. Grazi. A Dizi tá aqui também. Eleusa voltou, vou convidar. Silvio acabou de entrar. Cláudia, abraço. Gente, segue a doutora Ana Paula, segue a doutora Eleusa, me segue também. A gente tem sempre conteúdo. Eleusa faz live todos os dias. Todos os dias. Tem muito conteúdo no Instagram dela. Deixa eu ver aqui. Tô vendo mesmo. Doutora Eleusa. Convidei a doutora Eleusa já. Conseguiu aí, doutora? Você virou sua câmera, Ana. É a falta de experiência. Vou desvirar, peraí. Agora, tá, ela saiu. Agora as duas saíram. Deixa eu convidar a Ana. Ana, te chamei. Visualizar. Eleusa já está entrando, doutora Eleusa, doutora Ana Paula. Ana Paula voltou. Acho que voltou agora. Isso, de volta. Agora tá ótimo.
Internet é um caos, né? Todo mundo usando, só Jesus na causa. Esse horário realmente cai mesmo, gente. Engraçado, a internet quebrou, mas hoje tá dando... É o horário. Porque somos 3 aqui. Ah, Lilian, fala como você começou no Previdenciário. Gente, eu comecei no Previdenciário na faculdade. Eu fazia estágio no Viva Rio, que era uma ONG, no Rio de Janeiro. E lá eu prestava serviços jurídicos, né? A gente fazia atendimento jurídico à comunidade carente. Então eu trabalhava nas mais variadas comunidades do Rio de Janeiro. Rocinha, Santa Marta, Pavãozinho, Chapéu Mangueira e Babilônia. Eu adorava e era lindo porque a gente tinha as melhores vistas do Rio de Janeiro. Então imagina você ali uma vista do Pão de Açúcar que ninguém via, né? Uma vista do Pavãozinho que é inigualável. A vista do próprio Santa Marta lá, lá em cima é lindo. Mas a gente viu uma desigualdade muito grande ali. A gente via realmente pessoas que padeciam muito, né? O braço do Estado não chega até essas pessoas. A gente percebe agora muito mais. Naquela época a gente já via ali muito o tráfico, né? E a milícia não, mas o tráfico sim, muito forte. Mas a gente, apesar de trabalhar em comunidade, a gente nunca teve problemas nunca, porque nós éramos muito respeitados e a gente fazia muito atendimento domiciliar. Então a gente fazia amparo assistencial, a gente ia até as casas e chegou um momento que o Viva Rio ele fez um convênio com uma agência do INSS do Rio de Janeiro, na Zona Sul, e me chamaram para estagiar lá. Então, nós tínhamos 2 advogados e era eu estagiária, e uma advogada, ela passou por um curso para oficial de justiça em Macaé, e o advogado foi transferido para um outro núcleo, e eu fiquei ali no comando daquele núcleo de atendimento, onde eu atendia muita gente da própria Zona Sul, de pessoas que moravam em Copacabana, Botafogo, enfim, naquela época ali. Mas a gente atendia muita gente da própria comunidade que não tinha acesso, por exemplo, a informações básicas mesmo do direito previdenciário. As assistentes sociais faziam esse trabalho, né, de fazer esse atendimento ali. Mas quando precisavam de um auxílio, então a gente tinha convênios com a Defensoria Pública, que a gente conseguia procuração de forma gratuita, curatela, a gente fazia curatela, então a gente acabava fazendo essas ações judiciais pontuais ali. E foi assim que começou a minha paixão pelo direito previdenciário. Aí eu fiz uma eletiva na faculdade de direito previdenciário. Boa noite. E foi assim, de lá pra cá, deslanchei. E foi assim a vida no direito previdenciário. Essa paixão, né? Que não sai da gente, né? Não sai da gente. Verdade. Que 99% do meu escritório é previdenciário. Hoje eu não faço pouquíssimas coisas extra direito previdenciário. Pouquíssimas, é assim, um ponto no oceano mesmo, entendeu? Mas muito legal essa história, hein? Legal, né? Demais, show de bola. História, assim, muita história, assim, de clientes queridos daquela época ainda. Que eu ainda tenho lembranças e contato, e foi um tempo muito legal, porque era um serviço completamente gratuito que a gente oferecia. Uma pena que esse convênio acabou, né? Esse projeto acabou. Eu fiquei lá o tempo praticamente do projeto, e aí esse projeto, infelizmente, ele acabou, mas ele foi tão legal que ele virou uma política pública em Brasília, e ele foi implantado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, principalmente com relação à mediação de conflitos, que a gente fazia muito na comunidade, né? Muitas mediações. E foi muito bacana poder fazer essa interseção, essa ligação com o pessoal de fora, de outros estados, para poder implantar a metodologia do projeto e seguir, né? Foi muito bacana, foi muito legal. Mas aí, Eleusa, a gente está falando sobre as provas, né? A Ana Paula falou um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão da idade. Porque a gente vê que as crianças elas já nascem
na roça, vamos dizer assim, né? Lidando com a terra, né? Vai engatinhar, já bota um pouco de terra ali entre os dedos e fica na veia aquele cheiro de terra, aquela coisa gostosa do campo, né? Eu queria que você falasse um pouco da idade para se iniciar esse cômputo do tempo rural e da dificuldade também dessa prova. Qual a dificuldade que você encontra e qual o mecanismo que você utiliza para você comprovar esse tempo tão tenro? Então, assim, processo meu mesmo, eu não tenho nenhum que é muito jovem. Mas como a gente tem esse network muito grande com os colegas, né, tem vários colegas que falam, que já contaram, e tem decisões que a partir de 5 anos, e também tem uma decisão, não sei o número do processo, que não tem idade, que nessa decisão eles entenderam, né, um juiz que, graças a Deus, conseguiu ver a realidade, que não tem idade, que tem criança de 6 anos, de 3 anos, 2 anos, ajudando o pai a encher o forno de carvão, né? Uma coisa que ajudando, vai levar a comida na roça pro pai e fica ajudando. Um beijo pro meu marido que entrou aí. Saudade, amor. Sim. Então não tem uma idade. Claro, para o INSS, né, a partir dos 12 anos é mais fácil administrativamente, mas temos muitos colegas que estão conseguindo aí a partir de 5 anos, independente da idade. Quando eu estava estudando bastante rural, eu li essa decisão, ela falava assim, que não importa a idade, desde que comprove que a pessoa trabalhou no mundo rural, que eles entenderam que desde muito pequenininho, com 2, 3 anos, já tem condições de ser reconhecido como rural, porque nós temos uma realidade, nosso país é muito grande, né, meninas? E a gente sabe que cada região funciona de uma forma. O rural daqui de Minas Gerais, de onde eu estou, é diferente do rural de São Paulo. E o rural de São Paulo é diferente do rural do norte. Eu pego muita gente que veio do norte. Algumas pessoas, tipo, de 10, uma delas tem documento. Tem um contratinho que reconheceu firma lá atrás. Tem algum documento formal. Mas na maioria das vezes, essas pessoas não têm documento formal. Então, provas que a gente tem aí, meios de provas que não são muito utilizados, né? Geralmente a parte rural ela acaba indo para a justiça pela dificuldade de entendimento do INSS, embora a gente tenha tido uma mudança muito grande aí, eles têm mudado muito a mentalidade. É o meu que está dando eco, será? Não está dando eco pra gente aqui, não. Para mim, não está dando eco. Não, para mim também não. Não. Voltando muito pro administrativo, mas essa dificuldade de documento tem levado muito para o judiciário. Então, um caso prático que eu tive foi uma que foi para o judiciário e o juiz, depois na hora da audiência, depois que finalizou, ele falou assim: olha, doutora, eu vou abrir um prazo para a senhora. Ele era uma pessoa que ele veio do norte, era jovem, bem jovem, e eu até fiquei conversando com ele um pouquinho depois, falei assim, mas eu queria saber como que o senhor teve essa mentalidade de abrir, né, de ter essa consciência. Ele falou: eu sou do interior, eu vim do norte. Ele falou: se você conseguir algum documento do pai ou da mãe, porque o tempo que eu queria comprovar era um tempo que essa pessoa estava solteira ainda. Então a gente lembrando que o rural, mulher especialmente, dificilmente tem documento. Se o homem tem dificuldade de documento, mulher muito mais. A gente já progrediu muito, nós tivemos uma evolução gigantesca, nós mulheres, mas para a aposentadoria rural, as mulheres ainda enfrentam muita dificuldade de documento, porque geralmente está tudo no nome do pai ou do marido. Então ele falou assim, se você trouxer qualquer documento do pai ou da mãe, de alguém dos dois, eu vou conceder esse benefício, porque assim, as testemunhas foram muito firmes, todo mundo muito firme. Aí a filha, o pai tinha 30 anos, tinha morrido, mas uma outra irmã tinha guardado a carteirinha do sindicato do pai e trouxe essa carteirinha. Foi a nossa salvação, o processo já foi finalizado, já teve trânsito julgado, foi perfeito, foi com essa carteirinha do pai.
Se eu vou ficar falando aqui, não deixe nem a doutora Ana Paula falar, porque eu gosto mais do tema, então tem que me controlar. Ótimo. Eu tô amando, Eleusa. São histórias assim que a gente gosta de ouvir, né? Né, Ana Paula? Tem que controlar, senão eu falo demais. A gente está aqui para aprender, para também aprender, né? E as experiências são ótimas. Eu acho que a gente vivencia muito isso na advocacia, né? Uma experiência sua hoje, eu posso aproveitar ela para mim amanhã, para um cliente meu. Então, é muito bom, é muito assim, né? A advocacia previdenciária tem isso, né? É muito gostoso, né, de lidar. Porque como eu falei antes, né? Cada vitória, cada aposentadoria é uma aposentadoria nossa também, né? E vamos assim, tentando nos aposentar até lá. Mas eu estava falando ela estava falando sobre a prova aí. Tem decisão do STF de 12 anos. Porque antes sempre contava muito 14 anos e agora, né, temos decisões de 12 anos. Essas decisões aí mesmo de 5, 6 anos, que eu acredito que realmente a criança trabalhe mesmo, vá buscar, né, realmente trabalhe mesmo no campo, né? É muito bacana, porque, né, eu acho que para eles, né, que têm uma vida tão dura, né, tão sofrida, né, e a questão da mulher também no campo, né, antigamente as mulheres também não eram, as mulheres custaram a ser consideradas como também trabalhadoras rurais, né, antes achavam que as mulheres também, elas só ficavam em casa, né, cuidando da casa. E não é assim, as mulheres cuidavam da casa, ainda ajudavam o marido no campo, né? E você falou a tal da tripla jornada de trabalho também acontece no campo. Hoje também. E é um serviço muito penoso. Ali eu ia falar uma coisa, me interrompi. Não, falando das mulheres, né, que eu fiz tô fazendo a minha terceira pós-graduação, e estava assistindo uma aula da professora Jane, e ela falando, a primeira mulher, meu Deus, eu não sei se foi em 97 ou 92, que teve o primeiro benefício para uma mulher, um benefício rural. Porque as mulheres, o que elas tinham era só a pensão por morte, que é a sua área aí do coração, né, Lívia? Tinha só a pensão por morte, mas elas não tinham direito ao benefício. Então, foi bem recente que nós tivemos a primeira mulher recebendo o seu benefício próprio. Caramba, isso é um dado muito interessante. Eu tenho isso anotado em algum lugar, mas o computador está longe ali. Eu também, eu tinha visto nesses assistentes. As mulheres eram muito sofridas, né? Hoje, né? A gente mesmo lá, eu mesmo no escritório, peguei um caso de uma mulher, hoje ela faleceu no decorrer do processo de prova, né? Mas ela, com 80 e poucos anos, eu estava tentando aposentar ela como rural, consegui, ela já estava falecida. Nossa! Não, coitado, não aproveitou nem a aposentadoria dela, porque, né, por causa da idade, acabou no decorrer do processo, ela faleceu. E hoje os filhos que vão receber, né, da data do pedido, né, do pedido administrativo até o falecimento dela, o óbito, né, os filhos que vão receber. Agora uma pergunta, eu já presenciei uma audiência, eu não estava como patrona nessa causa, mas eu estava assistindo às audiências, isso já faz um tempo, e eu me recordo que ela era uma segurada especial e as testemunhas estavam bem, como que eu vou dizer, o depoimento delas estava coeso, estava ali firme, mas o magistrado, ele fez uma alusão que eu fiquei um pouco pensativa. Ele pediu para ver as mãos dela e ela sabia que ela sabia que naquele dia ela ia estar diante ali de uma autoridade, ela quis se arrumar e ela fez as unhas.
E ele olhou para as mãos dela e falou: isso aqui não é mão de quem trabalha no campo, você está com a unha feita. E ela, uma senhora muito simples, muito envergonhada até de falar, né? Mas ela conseguiu ainda verbalizar que ela quis ficar bonita, né? Para aquele momento aqui, para aquele ato processual ali, ela queria ficar apresentável. Acho que as unhas de repente poderiam estar sujas de terra ou algo parecido, mas ela queria estar bonita. E falava: não, a sua cor não parece com quem trabalha no campo, você não está queimado, você não tem... Então, eu não sei como funciona essas audiências hoje, como esse entendimento ainda gente, ainda continua assim. A pessoa precisa chegar perante o magistrado destruído, todo queimado de sol, né? Como se não pudesse usar uma camisa de proteção, né? E eu já vi pessoas que desenvolveram até câncer de pele em razão da exposição ao sol, né? Durante a jornada de trabalho ali no campo, durante tempos e anos, né? Como é que vocês veem isso? Já viram isso acontecer? Como que vocês lidaram com isso? Então, existe muito esse preconceito, né, Lília? Como eu também tenho o meu querido, que é o BPC, que é um outro benefício que eu gosto demais, as pessoas, os juízes, agora, eu acho que tem mudado um pouco a mentalidade, mas eles têm uma mistura na cabeça deles, que o BPC, o rural, né, o especial que nós estamos falando aqui, segurado especial, ele é um segurado tipo o BPC. Eles confundem que o BPC ele é um benefício social, né? Totalmente da assistência social. Como o nosso rural especial, ele não verte, ele não paga contribuição direta para o INSS, acontece muitos equívocos, porque o pagamento dele, ele paga, as pessoas têm que ter... Eu gosto de deixar isso muito claro. Assim, o nosso segurado especial, ele paga da produção dele. Quando ele tira nota, ele vende aquela produção, quando ele vende, quando dá para vender, ele tira nota e dessa nota vai a parte para o INSS. Essa é a forma de contribuir dele. Então ele não está de favor no INSS, ele não é um segurado de favor. Muitas vezes confundido, né? Ele é um segurado que ele tem um respaldo, né, constitucional. Por quê? Porque ele está lá na base. Se a gente parar antes de entrar nesse preconceito, todo dia que você senta na sua mesinha e vê lá a banana que está lá na sua mesa, o arroz que está na sua mesa, ou seja, o tudo que está na sua mesa, foi ele que trouxe para a nossa mesa. Né? Então ele está contribuindo da forma mais pesada e gravosa, porque ele está lá no sol, ele está na chuva, ele está em cima do trator. Trator é considerado especial, né? Não é nem rural. Mas ele está em cima do cavalo, ele está lá tirando leitinho para a gente tomar, né? Mexendo na terra, fazendo um monte de coisa que às vezes as pessoas nem imaginam. A gente ainda tem um pouco desse preconceito de querer misturar o nosso segurado especial com o beneficiário do BPC. E é bom sempre até colocar nas petições assim, um tópico, né? Lembrando que o segurado especial, ele contribui de forma diferenciada, mas contribui. Olha, essa sua fala é espetacular, Eleusa, porque me lembra muito uma colega, a doutora Ed France. Ela fala muito sobre o rural também, e eu sempre me emociono quando eu vejo as palestras da Ed France. Ed France Souza, se não me engano. Ela é professora da UF, da Rural, né? Do CEDERJ também. E ela fala assim: o rural toca toda a sociedade desde a hora que acorda até a hora de dormir. Todos nós somos tocados pelo rural todos os dias e a gente não percebe. Porque é desde o café da manhã até a hora que você deita, porque até no nosso lençol tem fios de algodão, tem tecidos, tem lã, né? A gente é tocado pelo rural 24 horas por dia. E são pessoas que ficam invisíveis.
Ela fala muito isso. São pessoas que ficam invisíveis na sociedade. E maltratadas. E parece que eles... Verdade. Maltratados, como se não existissem. E realmente existe essa visão distorcida do próprio posicionamento judicial de que o segurado especial ele tem que ter a pele queimada, precisa, né, ter certas características, né? Desleixados, e na verdade não é assim, né? Para isso servem as provas, né? E eu falo muito quando eu falo de provas, lá do artigo do Código de Processo Civil, 360, agora eu não vou me recordar, mas a gente fala muito que antes, né, no Código de Processo Civil anterior, a 2015, a gente tinha o livre convencimento do magistrado, então a gente tinha a discricionariedade, onde ele poderia ter o livre convencimento. Hoje não mais, o livre saiu do Código de Processo Civil. Hoje a gente tem um convencimento motivado nas provas que estão nos autos. Então, cabe a ele analisar o que está na prova da instrução processual, né? Então, se as testemunhas são coesas, se a documentação é coesa, não há ali início de fraude ou de má utilização ou de provas que não servem para aquele processo, ele tem que julgar conforme as provas, mas não como seu livre convencimento. O livre acabou, gente, não existe mais essa discricionariedade, né? E aí esse livre se encaixa muito nisso que a gente está falando, da aparência, né? O que eu entendo de ser a aparência, isso é muito subjetivo, né? De cada um, da aparência de tem que ser assim ou tem que ser assado. Que a gente então, também, doutora Lívia, que a gente também depara, não sei se me ouvindo, a gente depara também que a gente estava falando da prova testemunhal. O que acontece? A gente tenta provar um período muito anterior, assim. Hoje, vamos colocar, a gente prova um período de 1970, 80. Então, as pessoas, até dificuldade também que eles encontrem em achar testemunhas que daquela época, que conviveram com eles e que sabem e também se posicionar na frente do juiz, porque às vezes ficam com medo até de falar alguma coisa, né, errada, e acaba, na hora, eles se embolam, você vê que eles, né, eles não têm, né, eles não estão acostumados, né, então às vezes a gente encontra dificuldade também na prova testemunhal desse jeito, na hora também da audiência, né, deles estarem lá na presença do juiz e eles contarem como conheceram, né, que ele trabalhava na roça, aonde ele trabalhava, o que ele plantava, né? Você pensa que hoje, você voltando no tempo aqui da sua vida, já é difícil pra gente, né? Imagina pra eles, né? E hoje a gente vê mais o avanço dos estudos, né? Até pela remoticidade da educação, mas a gente percebe um rural. Peraí, não sei se é a minha bateria, gente, escureceu meu celular aqui. Doutora, aí colocou. A gente percebe um rural que tinha pouca instrução, né? Que tinha pouca instrução. Então, deixa eu tirar aqui que tá carregando. Tá aquecendo aqui. A gente tinha um rural que tinha pouca instrução mesmo, né? Educação previdenciária, que eu falo, educação para a própria vida, né? Faz com que a gente guarde documentos. Quantas vezes eu já recebi pessoas no escritório falando assim, e às vezes nem era rural, tá? Às vezes benefício por incapacidade. Eu falo assim, traz para mim seus documentos, mas doutora, é muito documento, sabe o que eu fiz? Joguei tudo fora, coisa. Muitas vezes acontece, também me deparo, né, com isso. Não é? Joguei tudo fora. Eu tava com raiva do INSS, joguei fora. Pois é. Fora. Aí, não é? E hoje a gente tem mais essa consciência, né, de que, olha, guardem os documentos, né?
o próprio sindicato muito mais organizado, o sindicato rural, para poder promover ali as orientações, né, para esses segurados. Então eu vejo assim avanços, né, mas muito ainda a avançar, principalmente nessa questão cultural de que as pessoas do campo como um todo, e aí eu estou falando do geral, né? Elas são invisíveis, delas serem invisíveis. E eu gosto muito daqui, Ana Paula, de ir na feira, né? Eu amo na feira, porque a gente vê ali aquele produtor mesmo, né? Que colheu a laranja, que plantou, o aipim. Meu marido adora aipim. Também. Adoro ir lá pegar um aipim molinho, né? Derrete na primeira fervura. Ai, que delícia. Aí a gente já sabe qual é a banca que é a boa, né? Aquele lá é bom. O café moidinho na hora, né? Não sei, a Eleusa tem feira aí? A Eleusa tem, né? Eu trago café moído lá de Divino, minha filha. Aí, ó. Comprei uns cafés aqui bons da Pedra Elefantina. Mandam um café. Quase todas as vezes que eu vou lá, trago um cafezinho. É bom, bom, né? Eu sou mineira fajunta, viu? Eu tomo café só quando eu vejo alguém tomando e parece que aquele negócio tá gostoso demais. A hora que eu coloco na boca não tá bom. Eu gosto do cheiro, mas não gosto do sabor. Eu também gosto do cheiro. Eu amo café. Eu agora tô chique. Eu tenho uma amiga aqui que é advogada, a doutora Dizian, ela que falou assim, Lília, você precisa provar esse café aqui. Aí comprou uma cafeteira daquela italiana, né? É italiana ou francesa, gente? Eu tô trocando até o lugar. Não, eu não sei não. E aí que a gente prensa, né? Que é uma delícia. Aí eu comprei esse café lá de Varriçai, que é aqui perto, sabe? É Minas, né? Varriçai é Minas, não, né? é Rio. Não, é aqui perto. É Rio? Estado do Rio, perto de Natividade. Isso, que é uma delícia. Aí a gente faz aquele cafezinho na hora, toma naquela xicrinha de ágata. É uma delícia, com bolinho de fubá. Cafezinho. Bolinho de fubá é bom, hein? Demais. Já tô ficando com fome. A gente tá com esse falando negócio. aqui há quase uma hora. Falei para Ana Paula que ia passar rápido demais. Eu falei também. Passou, né? Eu queria pedir um favor para vocês. Eu não sei qual das duas pode printar a tela para me marcar, porque eu não estou conseguindo printar aqui. Mas a gente teve um comentário aqui da Insta Mariane Ferraz. E ela falou assim... A minha sócia. Legal que ela falou aqui. Ah, é? Ah, tá. Ela disse assim, nossa, o legal é que os nossos honorários, né? A gente ganha com leite, a gente ganha com queijo, banana, um franguinho, né? Às vezes eles matam o franguinho e mandam pra gente. É muito bom. E é uma delícia, né? É muito gostoso esse carinho deles. E é um carinho que fica. Ah, doutora, lembrei de você, trouxe aqui um negocinho, trouxe um queijinho, trouxe uma coisinha que gostosa. Então é muito bom. Olha, gente, eu queria agradecer. Quero que vocês já acabou? Façam aqui suas considerações. Ai, pois é, muito rápido. Não acaba não. Um abraço, Jamila, o pessoal que tá aí, gente. Um abraço pra todo mundo. Aqui os comentários não estão... Tá, nos comentários eu não tô conseguindo ler todos, porque assim, tem alguma coisa na minha roupa aqui que tá atrapalhando eu ler os comentários, mas eu vi que tem um monte de gente maravilhosa aí, a Odete, Mariane Ferraz. Eu esqueço que o show da Xuxa é da Lília hoje, gente. Eu tenho que me comportar. Que nada, Eleusa, a gente tá em casa, vocês duas que são as estrelas aqui. Eu só tô que a vida nos traz, né? Eu só tô reunindo o time aqui, só. Mas fala, Eleusa, fala o que você quiser falar no tempo que você quiser falar. A gente live até deu fome. Final, mas... Deu fome? Deu? A gente tá falando aqui de que... Deu, tô falando um monte de coisa gostosa. Lília, assim, o que é mais importante nesse benefício rural, uma coisa que nós falamos e a gente não esqueceu, a gente esqueceu de falar. Que o rural tem ali o descontinho de alguns anos, que agora a gente não pode falar mais que diminui 5 anos, né? Nós esquecemos de falar da idade de quem é rural. Verdade. E que a gente tem, o homem é com 60 anos e mulher 55. Né? Ótimo, essa questão é boa. E também na aposentadoria híbrida, a gente está aí com a questão, né, Lília? Porque a híbrida ela acompanha a urbana, mas ela tem lei própria
E agora, ou a híbrida ela vai para 62 anos ou ela vai ficar quieta nos 60? Eu entendo que ela é nos 60, mas não fiz, ainda não, a tese está aqui na minha cabeça, mas não trabalhei ela ainda não. Então a gente tem muita coisa aí a ser discutida, né? Os benefícios rurais não foram alterados com a reforma, graças a Deus, que a doutora Paula deu uma estudada. E vale lembrar que na emenda constitucional, lá na proposta de emenda constitucional, a gente tinha alteração. Na verdade, o projeto que foi mandado para o Congresso, ele tinha alteração, só que o Congresso foi favorável a não fazer essa alteração, até por causa da situação mesmo do trabalhador rural, né? Que é um serviço árduo, um serviço pesado, né? Então, graças a Deus, né, que o trabalhador rural não foi, né, foi beneficiado, né, nessa nova emenda aí, não mantendo ele, né, com 60 anos homem, 55 mulher, né? Então, que foi muito bom, né, para quem trabalha na roça, porque a gente sabe, né, a situação, né, a lida no campo não é fácil, não é um trabalho fácil. Eu fico imaginando que nós, né, a gente que está aqui na zona urbana, na área urbana, a gente sente dor de cabeça, a gente sente dor no corpo, a gente tem viroses. E aí um dia falaram assim, mas o Covid não chega no campo. Nossa, né, Leusa? Chega e chega matando, né? E chega matando, não sei se em razão até mesmo das características penosas desse trabalho, da debilidade física que muitos possuem, né? Às vezes não ter uma imunidade tão boa assim, mas eu conheço pessoas que faleceram e que eram do campo. Então fica um alerta, né? Até por conta desse estado pandêmico que a gente está vivendo, que o Covid, ele está no campo também, gente. Ele está no campo também. A gente deve ter aí atenção e proteção para as pessoas que trabalham no campo. E quando a gente falou da proposta de emenda constitucional, e que veio aquela enxurrada de informações, né? Quantas coisas eles queriam mexer, e logo no rural, né? Logo no trabalhador do campo, aquele que, né? Tudo aquilo que a gente já falou aqui, tantas características especiais que ele tem, não seria nada justo, né? Nada justo. Acho que foi bem apropriado não ter essa mudança. Lógico que eles mandaram essa proposta com algumas gorduras, como a gente diz, né, para serem cortadas mesmo. Acredito que essa pode ser que tenha sido uma delas, mas o resultado final e útil foi que realmente a gente não teve essa modificação, né? Ainda bem. Um beijo para minha irmã que está aí, que estava sumida no Instagram. Beijo. Eu tenho uma tese, viu, Lília? Eu não vou te segurar mais não, mas eu tenho uma tese. Quando alguém da família entra e assiste a nossa live, é porque a gente não tá tão ruim. Porque se os seus for tão crítico quanto os meus irmãos, meu pai, eu até gravei ele falando desses dias da aula que eu gravei. Ele foi até bonzinho, ele não foi muito malvado não, mas eles são os críticos ferrenhos, né? Não, tá me passando vergonha, não pode ficar falando neto todas as vezes, não, falou tal palavra muitas vezes, até anota, tem um monte de anotação aqui, Dezão, pode fazer isso não, tá repetindo coisa. Então quando eles assistem é porque a gente não tá tão ruim, então gente, tô super feliz hoje. Verdade, fico feliz com isso porque meu marido tá aqui desde o início, tá? Ele não abandonou então a gente, você tá poderoso, o meu acho que entrou e saiu, só pra falar oi. Beijo, você realmente falou que ele faz essas coisas. Mas é isso. Mas olha, Ana Paula, pode falar suas considerações, o que você deseja falar para as pessoas que estão aqui nos assistindo? Então, assim, foi muito bacana, né, participar dessa live com vocês. Né, como eu já tinha falado, né? E também, quando a gente escolheu esse tema, né, que a doutora Lília até falou, Paula, tem um tema da aposentadoria rural. E eu sou apaixonada nesse tema, porque a gente luta pelo cliente, como se fosse pra gente, né? Então, a gente conseguir esse benefício, né, de uma aposentadoria para uma pessoa que sofreu tanto no campo, que a gente
né, a gente quer que ele, né, que ele siga o caminho dele, né, que tenha um benefício, que ele possa comprar hoje os medicamentos, aproveitar um pouco da vida também, né, com benefício. A gente fica muito feliz com isso, né? Então é isso. Olha, eu só tenho que agradecer as duas para participar desse projeto, e esse projeto ele não para hoje, ele termina na próxima semana, e eu falei com eles, Eleus, eu quero que você seja uma das participantes desse final desse projeto, não pode deixar de participar, né, Eleus? Eu falei com você. Eu tava morrendo de medo, o mês estava acabando e meu coração foi acelerando. Meu Deus, será que eu tô fora desse negócio? Jesus amado. Não, Eleusa tava já há bastante tempo. E Ana Paula também, mas assim, a gente teve um problema aqui, minha mãe foi internada, foi pra UTI, e graças a Deus ela tá bem. Tá bem. Mas a gente tem que... Agora eu tô cuidando, né, da mãe e do pai. E por causa disso, eu até acabei estendendo um pouco os meus compromissos. Mas eu queria convidar todo mundo que está aqui para seguir a doutora Eleusa, para seguir a doutora Ana Paula, para me seguir também. No nosso Instagram como um todo, da doutora Eleusa, tem live todo dia, gente. É aula todo dia que a doutora Eleusa dá pra gente, né? Então, o Instagram dela tem muito conteúdo. E eu queria falar com vocês do meu curso de pensão por morte. Eu terminei de gravar ontem, Eleusa, Ana Paula. Ai, ficou tão bonito. Tá indo para edição agora. A gente em breve vai fazer o relançamento. A gente vai falar sobre pensão por morte. A gente vai ter uma aula exclusiva de acidente de trabalho e Covid. E vamos ter também uma aula muito legal sobre a interlocução do direito previdenciário e direito do trabalho, com relação à pensão por morte, como garantir direitos através da justiça do trabalho. Então eu convido todo mundo a ficar atento nas minhas redes sociais, que em breve a gente vai fazer o pré-lançamento. Vai ser um curso, Eleusa e Ana Paula, que a gente consegue fazer no final de semana. Eu trago ali algumas teses de aplicação para pensão por morte, os entendimentos atuais dos tribunais, temas atuais. Então, tá muito bacana de assistir, tem material de apoio e vale a pena, não é porque eu fiz não, mas como diz um professor, não, minha mãe você é boa, né? Bom, né? E adorou, né? Então, se a minha mãe falou isso, tá tudo certo. Se o maridão falou, tá tudo bom também. Né, Eleusa? Na minha tese, sim. Então, assim, eu quero agradecer a Ana Paula e Eleusa. Eu quero fazer de novo live com vocês, porque isso aqui foi uma aula para mim e para as pessoas que estão nos assistindo, a simpatia das duas, sorriso da Ana Paula, sorriso da Eleusa, e da sabedoria de vocês, dessa simplicidade, que eu acho que a diferença está nisso, né? O simples, né? O simples, ele é tão óbvio, mas ele não é fácil de fazer, não. Ele é bem difícil, né? E vocês fazem isso com muita maestria. Ana Paula, aqui na minha cidade, Itaperuna, Eleusa, em São Paulo. E muito trabalho para vocês, muito sucesso. E vocês que nos assistiram até agora, né, também. E agradecer por essa audiência. E até a próxima. A gente vai marcar de novo, né? Vamos fazer um brinde aqui, porque merece. Sim. Beijo grande. E vamos caminhar juntos, né? Vamos caminhar juntos. Eleusa, muito obrigada, tá, pelo seu tempo. Ana Paula, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Gente, até a próxima. Um grande beijo. Beijo. Tchau. Segunda, terça e quarta temos live, tá? Às 20. Tchau. Tchau, beijo. Beijo.